está nos falando assim, do que eu entendi, do que as renúncias que nós devemos ter em relação a ser discípulo de Deus, a ser discípulo de Jesus. Quem dentre nós deixará de ir ao enterro do seu pai, da sua mãe, para atender um chamado do pastor? A gente vai ter culto, você vai pregar, e não vai no enterro do teu pai nem da tua mãe. É uma vida de renúncias, é uma vida de renúncia da gente mesmo. Deixar o nosso eu, deixar as nossas vontades e fazer a vontade do Pai em primeiro lugar, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E quando ele fala, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele vivia, né, andou de casa em casa, de cidade em cidade pregando. Jesus não teve vida fácil. E seria uma vida de renúncia seguir a ele. Ele não teria casa, ele não teve descanso até a sua morte de cruz. Não é? Então, é bem claro assim, a gente tem que abrir mão de nós mesmos para ser discípulos de Jesus. Não é ser discípulo modinha, só de boca, não. É preciso ter ação. É preciso ter amor verdadeiro, é preciso ter vontade. É preciso renunciar ao seu eu. É preciso despir-se de si, de não querer os holofotes para si, de não querer aparecer, de não querer os elogios, né? mas tudo para o reino, tudo para a obra do Senhor. Passando agora a parte da tempestade, no 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, ele, porém, Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, e despertaram, dizendo, Senhor, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que bom, que homem é este, que os ventos e o mar lhe obedecem. Que homem é esse? Este homem é Jesus, amados. Essa tempestade, nos dias de hoje, são os nossos problemas, são as nossas atribulações, os levantes do inimigo, as dificuldades financeiras e todas as dificuldades que envolvem, né? Filhos, trabalho, enfim, tudo. Quando essas tempestades nos assolam, a gente esquece de quem é o comandante do barco, de quem está no comando de tudo. A gente esquece muitas vezes de Jesus e a gente já se apavora e já vem todo aquele, a gente já faz toda aquela ladainha, todo aquele, e agora aquele desespero, né? Depois a gente volta à calma e invoca o nome de Jesus e ele, na sua tamanha benignitude, na sua tamanha misericórdia, no tempo dele, se for da vontade dele, ele apazigua essa tempestade nossa. Mas geralmente a nossa primeira decisão é já murmurar, é questionar, o porquê disso, o porquê daquilo, se apavorar. Nós esquecemos que temos Jesus. Assim os discípulos esqueceram que eles estavam com Jesus, que tudo podia, né? Eles poderiam ter, não, essa tempestade vai passar, Jesus está aí, ele sabe como fazer. Basta uma palavra dele e essa tempestade vai passar. E a mesma coisa é a gente, quando está com os problemas, a gente logo se apavora. Nossa natureza humana é essa, né? De se apavorar, de murmurar, porque no fundo nós temos essa coisa ainda dentro de nós aí que, se a gente está servindo a Deus, a gente não pode ter problema nenhum. A vida tem que estar perfeita e não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Jesus, ele não prometeu vida fácil pra gente, não prometeu nada fácil. Ele veio para trazer espada,
Eu não lembro o versículo, mas eu já vi essa passagem. Então é assim, né, que a gente pega essa passagem aqui como exemplo, durante as nossas atribulações, que nós lembre primeiramente a quem nós servimos. Então não adianta nada a gente estar indo à igreja, indo a cultos, louvando, né, gritando, aplaudindo, se na hora da tribulação a gente não põe em prática essa fé. A gente só fala de lábios, né, só adora de lábios. Então essa é a lição que eu tirei aqui da tempestade. Agora passando aos endemoniados gadarenos. E tendo chegado à outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Eles sabem o tempo que eles serão destruídos, né? Os demônios, Satanás e seus seguidores, eles sabem que serão destruídos. Eles sabem quando será esse final dos tempos também. E eles sabiam que não era o tempo, né? E eles sabiam se Jesus ficasse ali, ia atormentar, ia expulsar ele daqueles corpos, daquelas pessoas. Então eles logo já apontaram a Jesus, dizendo que Jesus ia atormentar ele antes do tempo. E andava pastando dali, distante deles, uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nós expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos? E ele lhes disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, e um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Então, como aqui, como foram uma quantidade enorme de porcos, né, que se atiraram no abismo, que morreram, eles logo pensaram assim: bom, se esse Jesus ficar aqui, nós vamos ter prejuízo. Ele vai continuar matando os nossos porcos. Mas só que a ideia não era essa, né? A confusão que há entre as pessoas, né? O que eles pensaram logo no prejuízo? Vai acabar com a nossa criação de porcos. E muitas vezes a gente pensa assim como essas pessoas pensaram. Primeiro, na parte da perca do material, na perca do financeiro. A gente não consegue olhar para a bênção, né? Do que a gente ganhará com aquela perca. Há percas que são ganho na nossa vida. Foi isso que eu entendi aqui. E mais ou menos aqui, pela parte dos demônios, eu não consegui entender bem, mas eu acredito que eles pensaram que se eles fossem para os porcos, depois eles poderiam sair e voltar e possuir novas pessoas. E não foi isso que aconteceu, né? Eles acabaram caindo todos no precipício. Bom, é o primeiro devocional. Irmanete e a própria pastora depois, se houve algum erro, alguma coisa, a gente fala, para a gente corrigir alguma passagem, né? Porque eu tenho uma grande preocupação de não falar heresia, de não falar o que não é. Uma interpretação, ela muda tudo, e nós temos um compromisso muito grande com a verdade, com aquilo que nós passamos para os outros irmãos. É por isso que a gente precisa estar sempre estudando, por isso que a escola bíblica foi muito importante e que a escola bíblica foi bênção na nossa vida. Tá bom, irmãos? Espero melhorar para as próximas, né? Para os próximos vídeos, se Deus quiser, vai ser bênção esse devocional, essa ideia que a irmã Nete trouxe aí, que a gente vai estudar toda a Bíblia. Enfim, um abraço a todos, fiquem com Deus. Amém. Paz do Senhor a todos.